Bom, confesso para vocês que é muito frustrante gravar aqui esse pós-jogo, porque o Fluminense teve, em algum momento, ele teve o jogo na mão. Conseguiu fazer 1-0. O clima no estádio era todo desfavorável ao Atlético Mineiro, uma equipe que também vem pressionada, uma equipe que precisava dar uma resposta, precisava vencer, estava perdendo o jogo. Era grito de time sem vergonha na arquibancada. O Fluminense não soube matar o jogo. Os caras acabaram fazendo o primeiro gol, viraram, o Fluminense consegue empatar, e aí, no final do jogo, no escanteio que já tinha sido batido no mesmo lugar, em outras duas oportunidades, o time leva um gol daquela forma. E o Fábio tinha, um pouco antes, na jogada anterior, já tinha evitado o gol da vitória do Atlético Mineiro. O que eu posso dizer para vocês é que o que a gente viu aqui mais uma vez, o Fluminense, sob o comando do Renato, ele já conseguiu buscar resultados nos acréscimos. Acho que foram 3 jogos até, né? Mas também já perdeu os jogos nos acréscimos como esse contra o Atlético Mineiro. Num jogo desse você não pode desligar. Num jogo desse você tem que estar focado até o fim. O próprio Renato falou, a bola não pode chegar perto da área. E o Renato queria acabar com o jogo faltando 2 minutos, mas futebol não acaba antes do árbitro apitar. Não acaba. E o que mais me incomoda nisso tudo não é a derrota, mais uma vez, não é o resultado em si. Porque o Atlético tem um bom time, o Atlético tem um time qualificado. Ele vai ganhar a maioria dos seus jogos aqui. A questão é como se perde. Ou, nesse caso, como não se ganha. Mais uma vez, para mim, faltou futebol. Faltou o Fluminense jogar bola. Porque veio com uma proposta com 3 volantes, jogando num 4-5-1, com uma linha de 5 à frente da linha de 4 de defesa, para dificultar o jogo do Atlético, para não deixar o Atlético jogar, para não acontecer aquela vergonha que aconteceu com o Botafogo lá no Engenhão, porque o Atlético ia botar 3, 4 caras em cima da última linha do Fluminense, muita movimentação, correria, então se não coloca mais gente ali, provavelmente o Fluminense ia levar aquele sufoco que levou contra o Botafogo. Isso não aconteceu, porque também o Atlético não vem jogando nada demais. Tanto é que no primeiro tempo, a bola mais perigosa, a chance até então mais perigosa, era do Fluminense. Era aquele lance que o Everaldo pega e chuta para fora de qualquer jeito. O lance mais perigoso tinha sido do Fluminense. O Atlético tinha mais posse, rodava ali a área, rondava ali a área, mas não conseguia criar nada muito claro. Então o Fluminense conseguiu, taticamente, defensivamente, quase que anular o Atlético. O time estava bem posicionado, ocupando os espaços. O Fluminense competiu sem a bola, mas faltou competir com a bola. Faltou fazer alguma coisa com a bola. Os volantes não estavam saindo para o jogo, a série de bola não estava boa. A gente viu hoje um Ares bem fora do jogo, bem fora de sintonia. E quando ele não está bem, é óbvio que o time vai sofrer. Um Canóbio que faz o gol e não evita, ele vou colocar que o gol foi culpa dele, mas ele poderia ter evitado o gol, ter feito a falta, não fez. E no resto, no saldo que sobra da atuação do Canóbio é muito pouco também, muito fraco. Muito fraco mais uma vez. Everaldo é esse jogador que a gente está vendo aí. Não tem, não tem qualidade para ser o camisa 9 do Fluminense. Não tem. Ou ele não está demonstrando que tem. Fez até uns pivôs e tal, mas também muito pouco. O meio de campo do Fluminense, como eu disse, correu atrás do Atlético para jogar, não conseguiu jogar, principalmente no primeiro tempo. E depois dá uma melhorada no segundo tempo, ligeiramente, faz o gol, e ali o cenário estava todo desenhado para o Fluminense conseguir matar o jogo no contra-ataque. Mas você tem que também, né, querer fazer isso. E eu acho que o Fluminense respeitou demais o Atlético, em demasia. Demais. Tanto é que alguém falou, não sei se foi o Renato que falou, que o jogo no primeiro tempo foi bom para um dos dois. Mas o Fluminense estava com medo de jogar, de sair para o jogo. É claro que quando você está ganhando por 1-0, você não vai sair de qualquer jeito para o jogo, isso é óbvio. Mas o Atlético precisava se sentir ameaçado. Aquele era o momento de enfiar a faca e rodar. Fluminense não fez isso. E aí, quando você tá num jogo desse tamanho, contra um adversário que tem qualidade,
a chance de você levar um gol é grande. Acontece o primeiro gol, o segundo gol acontece uma jogada em que o Serna se enrola 2 vezes, a bola bate nele 2 vezes aqui no ataque. E aí o Hulk chuta, o Fábio espalma, e tá todo mundo olhando o Júnior Santos para completar pro fundo do gol. A zaga toda parada olhando o Júnior Santos pegar o rebote. Aí o Serna, no modo Serna, né? É impressionante, é um jogador que ele faz uma série de merdas e num lance do nada ele vai lá e também faz um bonito gol. Ou dá uma assistência. Esse é o Serna, é um negócio impressionante. É impressionante. Fez um bonito gol, merece um passe do Martinelli, inclusive. E aí, cara, levar um gol daquela forma, de escanteio no finalzinho do jogo, realmente fica muito complicado. Então, uma sensação, eu acho que, pelo que foi o jogo, o Fluminense não merecia ter perdido. Mas só que futebol, cara, futebol não tem justiça. Futebol não é justo. Na maioria das vezes ele não é justo. Quando você tá diante quando você tá num jogo grande contra um adversário que tem força, você não pode dar mole, você não pode achar ali e ficar ali atrás e achar que vai levar até o final, porque para sair do controle é no estalar de dedos. E aí é nisso que você perde 3 pontos importantíssimos. Hoje o Fluminense poderia ter vencido aqui. E não venceu. Porque, mais uma vez, isso aí eu já venho falando de muito tempo. O Fluminense, o Fluminense do Renato, ele é muito pouco diferente do Fluminense do Mano Menezes. Estou falando mais até do ano passado. É um time que, quando ele tá focado, ele consegue competir bem sem a bola, mas com a bola ele tem enormes dificuldades. E aí a gente vai entrar de novo naquele debate. Falta trabalho de técnico, falta elenco, falta jogador. O Fluminense ficou a semana inteira descansando, treinando, descansando. Esse time do Atlético foi lá pro Chile. Jogou, perdeu lá, voltou. Os caras estavam cansados. O time do Atlético estava cansado. Chegou uma hora que eles estavam perdidos no jogo. E o Fluminense ainda assim conseguiu levar a virada no final do jogo. Que é para quê? Para os caras, o cenário lógico era os caras já estarem ainda mais cansados. Mas quem teve mais perna para buscar o resultado no final do jogo foi o Atlético. Depois do Fluminense ter ficado mais uma vez a semana inteira descansando. Foi o que eu falei, o Renato assumiu o risco. Quando ele poupa o time, não viaja junto com o time, ele assume o risco. E agora ele vai ter que arcar com essas consequências. A gente vai falar sobre elenco agora, porque ele falou sobre isso, sobre o Thiago Silva, mas ele é muito bem pago para fazer um trabalho melhor do que o outro técnico estava fazendo, senão não faria sentido mudar. Ele é muito bem pago para isso. E agora vai ser cobrado pela estratégia, pelas opções e pelas escolhas que ele faz. Simples. E tem que ser cobrado mesmo. A gente já está cansado de falar, esse time precisa jogar mais futebol. E por que não joga? Eu vou trazer aqui uma resposta do Renato na coletiva sobre elenco, que para mim é bem sintomática, e na sequência a fala do Thiago Silva, que expõe muita coisa. Ela não é objetiva, certeira no alvo, mas expõe muita coisa. Vamos ouvi-los. O desempenho deixamos a desejar. Acho que não fizemos um grandíssimo jogo, mas também não fizemos um jogo muito ruim. Mas eu acho que poderíamos fazer melhor, né? Acho que essa tem que ser a nossa cobrança. De olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Acho que um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar, cara. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro, né? Não podemos expor tudo. Mas é uma situação complicada que a gente vem atravessando, a gente não vem desempenhando bem. E com isso as coisas não estão acontecendo, né? E hoje a gente sai na frente, depois a gente para de jogar. Enfim. É difícil, cara. É difícil. Thiago, queria te perguntar também sobre um momento do jogo que você conversa com o Hulk, dois jogadores assim que têm um currículo como vocês têm, né? Você e o Hulk, e vocês conversaram ali no segundo tempo durante um momento. Fala um pouquinho de como é que é também enfrentar jogadores que são tão importantes no futebol e o que vocês falaram. Né? Sobre aquela conversa que você teve com o Hulk no segundo tempo, o que vocês conversaram? Foi de jogo da cobertura que eu fiz. Ele falou que eu estava muito rápido. Eu apenas consegui ler a situação um pouquinho antes. E com o campo sintético, quando ele foi colocar na frente, ela adiantou um pouquinho. Eu já imaginei que fosse acontecer, pelo campo ser rápido, ser um campo sintético.
Enfim, o sintético hoje não fez diferença, porque eles também não estão acostumados. Mas não é o que a gente quer para o nosso futebol. Não é contra o Atlético, contra os times que tem campo sintético. Mas é contra o espetáculo, né? Enfim. Mas é o momento da gente olhar para dentro, olhar no espelho, ver o que a gente tem para fazer para melhorar. E melhorar. Quarta-feira tem um jogo importante, um jogo teoricamente decisivo para a gente. Depois a gente sai para Caxias, onde a gente tem que pontuar. E no momento tá difícil. Vamos tentar recuperar da melhor maneira possível. Depois de um mês quase que eu não jogo. Hoje até que eu consegui suportar bem, até no campo sintético, um pouco mais duro. Consegui desempenhar um papel teoricamente bom, mas não foi o suficiente para ajudar. Então a gente tem que minimizar esses erros aí, porque todo jogo a gente vem tomando gol e não é por aí que a coisa tem que andar, sabe? Time que quer brigar lá em cima tem que tomar o mínimo de gol possível. Porque eu nunca vi um time campeão tomando gol todos os jogos. Isso não é desculpa, não é colocando culpa em ninguém. Eu acho que é um contexto geral que a gente tem que avaliar e cuidar. Conseguimos empatar um jogo difícil depois de eles terem virado. E aí no último minuto você toma o gol, depois de 3 cobranças no mesmo lugar. Enfim, vamos descansar, falar o que tem para falar dentro e tentar reverter isso nos próximos jogos. Bom, quanto ao elenco, vou evitar comentar porque quando cheguei o elenco todo estava aí. Eu acho que o clube sempre tenta contratar, às vezes vai acertar, às vezes vai errar. Faz parte. O Lima hoje era um jogador que iria jogar, tanto é que ele não viajou para a Bolívia, que ele ia jogar. Infelizmente, na sexta-feira ele sentiu uma lesão, grau 1, estava fora. O Ganso e o Renato na grama sintética seria um perigo colocá-los para jogar. Mas acho que dentro disso tudo, eu concordo com algumas coisas, faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time, até porque a gente saiu na frente, tomamos o gol de empate e a virada no nosso melhor momento na partida. Chegamos ao empate e depois, faltando uns 2 minutos para terminar o jogo, nós tomamos um gol de bola parada. A gente treina bastante, a gente conversa, faz parte, a gente sempre procura evitar isso. Mas também não posso deixar de destacar, principalmente, o primeiro tempo não foi bom, tanto para o Fluminense como para o Atlético, tecnicamente não foi bom, o segundo tempo foi pegado, foi um grande segundo tempo de ambas as partes, mas pelo que o Fluminense produziu, acho que nós merecíamos inclusive a vitória. Então, infelizmente, nós tomamos os gols no momento ruim da partida, onde nós estávamos melhor. Faz parte, a gente treina, a gente procura evitar sempre. Também enfrentamos uma grande equipe, tem grandes jogadores, tem um grupo forte, tem dinheiro. E hoje em dia no Campeonato Brasileiro, o clube que tem dinheiro faz a diferença sim. Então quando o Renato ele fala, quando eu cheguei aqui, esse é o elenco que eu tinha, eu prefiro não falar, é muito evidente que ele entende que esse elenco não é suficiente, que ele quer jogadores que esse elenco não tem. E que a diretoria vai ter que buscar esses jogadores. Para mim é muito evidente isso. Porque o Renato, pelo contrário, normalmente o perfil dele é o quê? É falar, não, o meu grupo, não, temos um grande elenco, temos um grande grupo. No Grêmio, muitas vezes quando ele estava pressionado, o time estava pressionado, ele fazia isso. Nessa ele não faz. Para mim, a confirmação é ele falando sem falar que ele não está satisfeito com esse grupo. E se ele não está satisfeito com esse grupo, ele vai ter que arrumar um jeito. Porque quando ele assume, ele sabe que esse é o elenco que o Fluminense tinha. Certo? Ninguém mentiu para ele. O Milito, um dos motivos pelo Milito não ter aceitado a proposta do Fluminense foi justamente porque ele sabia que não teria tempo. O Renato sabia que não teria tempo e ele sabia o elenco que o Fluminense tinha. E aí, só tem reforço agora daqui a um mês. Que é para o Mundial. Até lá não tem reforço. E ele tem que trabalhar. E aí a gente passa para a fala do Thiago Silva. Que ela certamente vai gerar um desconforto interno, porque isso expõe muita coisa. E para mim o recado é muito claro do Thiago Silva. Tem gente de sacanagem e eu não sou palhaço. E eu não estou aqui para ser palhaço.
Tem gente que não está se dedicando, tem gente que não está comprometido como deveria estar. E aí muita gente está levantando a discussão, será que ele está falando só de jogador? Ou será que ele está falando para cima também? Ele está falando também do próprio Renato? Eu acho que seria... que agora... Assim, quando o Thiago dá essa declaração, ele deixa a coisa no ar. E a partir do momento que ele faz isso, ele deixa espaço para interpretação, para diferentes interpretações. E depois não adianta vir falar que é a imprensa, que estão falando isso e aquilo, porque é o próprio falando, né? Então, a partir disso, o que eu tenho que fazer agora, que é o meu papel? É correr atrás, apurar, tentar descobrir o que está rolando. Detalhes. Mas a fala dele, para mim, é muito clara no sentido de que tem gente que está de sacanagem. Eu acho difícil ser comissão técnica, treinador, para um cara que chegou há pouco tempo. Acho improvável, tá? Acho improvável. Eu acho que essa fala está mais direcionada para jogador que não está se doando ao clube e ao time como deveria. Tem jogador na noite e alguns sinais a gente vê em campo. Então a sensação que eu tenho é de hoje um vestiário que tem problemas evidentes, e alguém tem que agir. Ou comissão técnica, ou diretoria. Alguém tem que agir. E rápido, para apagar esse incêndio. Porque senão, meus amigos, se sair do trilho completamente, aí a gente vai voltar no looping, pro ano passado. Alguém tem que resolver isso. Seja lá o que for. Se for jogador, tem que ser afastado. Se for treinador, é o quê? É alguém da diretoria? Não sei. Eu sei que tem que ser cortado o mal pela raiz. E treinador tem que trabalhar. Tem que dar resultado. Tem que fazer esse time jogar futebol, que não tá jogando. Tá jogando muito pouco. Menos conversa fiada e mais futebol. E agora acabou essa merda de poupar também. Não tem mais espaço para poupar. Viaja o time, eu fico. Não tem mais espaço para isso, meu amigo. Agora acabou a margem. Vão ter que jogar e jogar um jogo atrás do outro até o final do mês e depois engatar com o Mundial. Essa é a realidade do Fluminense a partir de agora. Então, seja lá o que for que está atrapalhando, seja qual for o problema, esse problema tem que ser resolvido. Para ontem. O Thiago expõe geral nessa entrevista, nesse comentário. Alguém vai vestir a carapuça. Publicamente não. Mas alguém vai vestir essa carapuça. Você pode ter certeza. Isso aí não vai passar impune, não vai passar em branco, não. Deixa o like se você puder, se inscreve no canal. Tamo junto, a gente vai falando assim que possível. E claro, vamos voltar com mais informações aqui no canal do Lessa. Valeu!